Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Busters. Solta a vinheta. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, deixa aquele like pra fortalecer. Mande esse vídeo pros malandros do motoclube aí da sua cidade. Me siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu tô aqui pra falar de um álbum sensacional, absolutamente injustiçado, mas quem é bom de coração sabe que ele é sensacional. Eu tô falando do grandioso Jugulator do Judas Priest. Vou falar um pouquinho do álbum de forma geral e contar algumas curiosidades do que rolou na história da banda nesse período. Então tudo se inicia lá para 1991, na turnê do grandioso Painkiller, que você obviamente já conhece. O que acontece é que, por mais que a banda tenha sido extremamente bem sucedida ali, o Halford disse que estava meio cansado do direcionamento da banda, estava querendo ares novos, e ele resolveu por simplesmente sair da banda. E enquanto o Halford estava ali trabalhando no Fight, no Two, na carreira solo, os outros caras resolveram dar uma reestruturada no Judas Priest. Então ficaram um tempinho ali de boa e procurando por um substituto à altura do Halford. Reza a lenda que o Ralph Shippers do Primal Fear foi cotado. Na época ele estava cantando no Gamma Ray, mas até então não passa de uma lenda, não sabemos se é verdade de fato. Mas o que sabemos é que a vaga foi preenchida pelo grandioso Tim Ripper Owens. Os caras viram a performance do Tim numa fita cassete, você tá ficando velho. O Tim, ele cantava num Judas Priest cover e os caras ficaram extremamente impressionados com a performance dele. Então resolveram chamá-lo pra fazer um teste. Então ele foi dos Estados Unidos até o país de Gales fazer um teste com os caras. Disse KK Downing na biografia dele. E basicamente os caras falaram, vamos jantar aí, vamos trocar umas ideias, amanhã você faz o teste. Mas o Ripper, ele insistiu, falou, não, eu quero fazer o teste agora, bora fazer essa bagaça aí. Segundo o KK também, o Ripper, ele começou a cantar a Victim of Changes e a partir do momento que ele atingiu os agudão, ele falou, não, beleza, de boa, mano, o trampo é seu. O cara manda bem, hein? Errata aqui. Quem deu essa declaração foi o próprio Tim Ripper Owens em entrevistas. Peço perdão pelo vacilo. Rezava a lenda antigamente que o apelido de Ripper veio porque o Tim, ele basicamente já estava dentro da banda, mas ele falou, não, peraí, eu consigo fazer mais. Vou cantar The Ripper aqui pra vocês. E o apelido pegou. Mas segundo o KK, na biografia dele, o nome Ripper foi uma ideia do próprio KK e o Tim ficou meio relutante ali, mas ele acabou aceitando. Porque o KK achava que só Tim Owens não era brutal o suficiente, então colocaram ali o Ripper no meio do nome. Daí em 1997, 7 anos depois do Painkiller, veio o Jugulator, que é um álbum ali que de certa forma é uma continuação natural do Painkiller, visto que o Painkiller já estava trabalhando com sons bem mais pesados. Basicamente a formação do álbum é a mesma. Ian Hill no baixo, KK Downing e Glenn Tipton nas guitarras, e o Scott Travis na batera, que tinha entrado ali na época do Painkiller. A outra curiosidade é que o Scott Travis, antes da gravação desse álbum, tocou com o Halford no Fight. Então o cara ali da galera tocando pra todo mundo. Lá ele. Pô, mas voltando aqui pro Jugulator, ele tem uma pegada heavy metal ultra pesada. Eles deram uma repaginada no som para ficar conectados ali com o que a molecada tava fazendo na época. Então você vê fortes influências do Pantera, por exemplo, uns riffs brutais, bem groovados, afinação baixíssima. E também em certos momentos o vocal do Ripper lembra até um pouquinho Lane Staley do Alice in Chains. E para fazer um link com esse peso todo que tava rolando musicalmente, é claro que as letras também tinham que seguir o mesmo passo. Em algumas faixas como Dead Meat, Decapitate e Burning Hell são meio que sobre as maldades que a humanidade
humanidade faz e como isso afeta a própria humanidade. A faixa título Jugulator, que abre o álbum, ela tem uma coisa que o Judas já fez em várias outras músicas, que é criar um personagem, como o próprio Painkiller da faixa Painkiller, o Hell Rider e assim por diante. O Jugulator é basicamente uma máquina assassina brutal. Outra curiosidade desse álbum é que a faixa Bullet Train foi nominada ao Grammy como melhor performance de metal, mas acabou não ganhando. Os fãs têm uma opinião mista sobre esse álbum, mas aparentemente hoje em dia ele é muito melhor aceito do que foi uns tempos atrás. Muito do preconceito com ele é porque não conta mais com o Rob Halford nos vocais. Mas ele é um grande álbum que, como eu falei, traz alguns dos momentos mais pesados da história do Judas. Um dos pormenores que eu acredito que tenha nesse álbum é a mixagem. Tá um pouco seca e aguda em partes, isso atrapalha um pouquinho. Também tem bastante uso de alguns efeitos de sonoplastia, introduções de várias músicas, isso deixa um pouquinho cansativo, mas de resto é só pancadaria, coisa linda de ouvir. Bloodstained é um momento bem pegado com bastante groove e com o Ripper Owens cantando notas extremamente agudas. A música era apresentada nos shows com o Ripper Owens falando: vamos tocar um negócio mais brutal. Burn in Hell é uma música sensacional que saiu como single. Ela vai começando lenta, vai fazendo build-up ali, depois fica bem energética, é uma faixa sensacional. E o álbum se encerra com a melhor música que o Judas Priest já gravou, e a Cathedral Spires. E começa com uma guitarra bem soturna ali, um dedilhado limpo, e lembra bastante a This Love do Pantera. Tem uma performance vocal bem incrível do Ripper Owens. É isso, se você tem preconceito com esse álbum, tente ouvi-lo novamente, com a mente aberta, você vai se surpreender. Um álbum incrível que infelizmente é basicamente esquecido pelo Judas Priest. Mesmo Halford tendo dito que gostaria de cantar algumas das músicas dele e do Demolition, que é o álbum seguinte a esse, ao vivo. Mas o Ripper segue em carreira solo, sempre lembrando dessas músicas. E é isso, o que você acha do álbum? Deixe sua opinião nos comentários. E me siga para continuar vendo as bagaças que vai ter nesse canal aqui. Então é isso, falou, valeu, bye. Heavy Master.